pode até mudar a sua vida. E hoje nós estamos aqui te pedindo mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá o seu curtir, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo hoje é super polêmico. Algumas pessoas não estavam acreditando que eu ia trazer ele aqui. Nós tivemos alguma dificuldade, agendamento de horário, mas trouxemos ele aqui sim. E aquilo que ele veio para dizer, ele vai dizer. Não sei se você vai gostar, não sei se você vai ficar chateado com ele, mas ele já falou comigo aqui nos bastidores e falou: não, pastor, fique à vontade, pode me fazer qualquer pergunta, que a pergunta que o senhor fizer, eu vou responder. Ele que veio da área do esporte, goleiro do Serrano, ele que é empresário, comerciante, exerce várias atividades comerciais aqui no sudoeste baiano, muito conhecido, querido por alguns e odiado por poucos. Está aqui conosco, abre a câmera aí, meu diretor, ele que é conhecido por todos carinhosamente como Chico Estrela. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, pastor. Um prazer muito grande aqui a gente participar do seu programa. E a gente está aqui à disposição, né? Então vamos lá, sem perca de tempo. Nós estamos assistindo aqui hoje no cenário nacional um presidente da República sendo criticado por falas que para alguns são falas absurdas e para alguns são falas corretas, pelo não posicionamento dele acerca dessa pandemia que tomou conta em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, que é o coronavírus, o Covid-19. O que é que o senhor acha, qual a opinião do senhor sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro? O presidente Jair Messias Bolsonaro foi eleito por um anseio da sociedade, um anseio da população, e não suportar mais os casos de corrupção que existiam no nosso país. Se a gente lembrar, em 1964, foi mais ou menos o que veio acontecendo hoje. A corrupção generalizada, as greves gerais. Então o povo não suportava mais, né? A Igreja Católica foi às ruas, as instituições democráticas de direito foram às ruas para pedir que o Exército tomasse conta do que verdadeiramente estava acontecendo ali. Muitos acham, pastor, que o Exército quis, em 1964, tomar o poder à força. E na realidade não foi isso. O Exército, ele entendeu o anseio da população e cumpriu seu verdadeiro papel, que era manter a ordem e a disciplina. Mais ou menos guardadas as devidas proporções do que aconteceu com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu confesso que eu votei e trabalhei, fiz campanha e fui um daqueles digitadores aí que falam que tem robôs e tal. Eu fui um dos robôs do presidente Bolsonaro. E é lógico que todos sabiam da sua ignorância. Não é? Não da sua ignorância, do seu modo de falar, do seu modo de agir, da sua brutalidade. E o Brasil precisava de uma pessoa como essa. A gente não ouve hoje mais corrupção na Petrobras, corrupção no BNDES, a Odebrecht nunca mais deu as caras, os bancos estatais estão dando lucro, os fundos de pensão hoje já estão trabalhando dentro da normalidade. Então a gente acabou verdadeiramente com esse mal que era a corrupção no Brasil. Mas o presidente Bolsonaro dá, vamos dizer assim, um azar na sua administração, que é esse coronavírus, né? Ele pega um país praticamente esfacelado, um país que precisa, depois desse longo tempo de corrupção, o Brasil, o país precisa se soerguer. Quando o Brasil está conseguindo fazer isso, vem essa crise do coronavírus. E a esquerda aproveitou essa crise do coronavírus, não é, para desestabilizar o presidente Bolsonaro, e é lógico que as pessoas, quando começam a pressioná-lo, ele não suporta a pressão e começa a falar coisas que verdadeiramente um presidente não deveria falar. Mas eu ainda acredito que o presidente Bolsonaro ainda vai consertar isso no nosso Brasil. Tá aí. Nós estamos aqui hoje dentro da terceira maior cidade do estado da Bahia, que é a cidade de Vitória da Conquista. A segunda dentre os interiores. Vitória da Conquista é uma cidade rica, com grandes proporções, para poder fazer parcerias no setor privado, no setor público e alavancar o comércio, alavancar o pessoal da zona rural, dar condições da população, do jovem conseguir o seu emprego. E o que é que nós temos assistido aqui, que é um dos motivos de o senhor estar aqui no programa hoje. O senhor começou agora a viralizar na internet, que talvez para alguns é um anseio da população conquistense, que, como o senhor falou no caso de Jair Messias Bolsonaro, é um sentimento de revolta. Talvez o senhor começou a dar coro e dar voz
aquilo que muitas pessoas não têm nem independência e nem coragem de falar, que é sobre a atual gestão técnica do prefeito daqui da cidade de Vitória da Conquista. O senhor acredita que o prefeito tem condições de se reeleger aqui em Vitória da Conquista? Olha, pastor, eu acredito que não. Pelo trabalho que ele vem fazendo durante esses 3 anos e meio, pelo que ele deixou de fazer, infelizmente a gente tem a ideia de que será muito difícil a sua reeleição. Eu fui um dos apoiadores, eu trabalhei, lutei para que a gente pudesse fazer essa alternância de poder, que é salutar, mas eu confesso que a minha decepção com a atual gestão foi muito grande. Eu vou lhe dar um exemplo, pastor. O prefeito, eu sou um dos maiores críticos do PT da história de Vitória da Conquista. Eu acho que ninguém é mais crítico do que eu nessa cidade em relação ao PT. Mas o PT de Vitória da Conquista, e eu não estou aqui querendo defender o PT, lógico que eu continuo contra o PT, jamais eu faria parte dos quadros do PT, porque ideologicamente, quer dizer, é uma questão verdadeiramente ideológica. Mas o PT em Vitória da Conquista, o deputado José Raimundo, o ex-prefeito Guilherme Menezes, eles deixaram a cidade saneada. Deixaram uma cidade com conta 00, que o prefeito pode mexer, pode fazer o que ele quiser com dinheiro, deixou obras para fazer, deixou uma cidade com condições de tomar empréstimos, uma cidade adimplente. Então ela deixou uma cidade saneada. E, infelizmente hoje, depois de 3 anos e meio, o que a gente vê é que o atual prefeito, que não gestou uma única obra em seu governo, não existe, e eu desafio aquele aqui que quiser me mostrar, uma única obra gestada nesse governo, nenhuma. Todas as obras que ele termina, que ele faz, foram deixadas pela administração anterior, vai deixar um débito de aproximadamente 300 milhões de reais. Então, a gente não pode estar contra, e é isso que a gente está trabalhando, e que a gente quer mostrar à sociedade que verdadeiramente o que nós queríamos fazer, dessa mudança que nós queríamos, a gente estava se acometendo de um erro, e que agora a gente precisa, de qualquer maneira, tirar. Isso é o bom da democracia. O bom da democracia é que você que botou, você também pode tirar. Renovação é preciso. O senhor está sentindo, no feeling, dentro das nuances, que hoje a Câmara de Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores, é uma Câmara de Vereadores, eu não vou dizer frouxa, porque pode soar ofensivo, mas é uma Câmara de Vereadores que parou de combater, de fiscalizar, de fazer aquilo que ela foi eleita para fazer. Você acha que está faltando muito dos vereadores de Vitória da Conquista? Olha, a gente entende que uma Câmara de Vereadores, ela é eleita. A única verdadeira função do vereador hoje é fiscalizar o Executivo. A gente tem o vereador, ele fiscaliza o Executivo e ele cria leis que não onerem o município. Essa é a única função do vereador. Quando você vai legislar para criar leis que não onerem o município, praticamente você não tem lei nenhuma para fazer. Não é? Porque, poxa, aí fica difícil. Agora, o grande problema criado foi as emendas impositivas aos vereadores. Quer dizer, com essas emendas, os vereadores eles ficam na mão do prefeito. Eles não conseguem fazer nada porque, para liberar as verbas de um asfaltamento de uma rua, da construção de um posto de saúde, que foi indicação do vereador, esse vereador tem que ter a concordância, como se diz na gíria, dizer amém ao prefeito. E hoje, a nossa Câmara de Vitória da Conquista, você pode ter certeza que é uma Câmara acovardada. É uma Câmara que não tem coragem, efetivamente, de dar testa ao prefeito e apontar os erros cometidos na atual administração, salvo alguns vereadores. Você que pensou que ele não ia falar, ele está aqui, está falando e vai continuar falando. Eu queria também perguntar para o senhor, não sei se o senhor vai ter coragem de responder aqui que eu vou perguntar. Fake news. Fake news hoje é um problema que está assolando, na verdade, nem no Brasil. Isso está vindo da Rússia, passou para os Estados Unidos, chegou aqui no cenário nacional, cenário estadual e também chegou aqui na cidade de Vitória da Conquista.
Essas questões das fake news, qual a observância que o senhor tem sobre elas na internet, nas informações, até no boca a boca, informações falsas sendo veiculadas sobre a questão política? Qual é o seu olhar sobre esse cenário? Eu só acredito, eu só digo que a gente faz um apelo à população, que toda vez que ela recebeu a notícia, antes de repassar, ela procure saber a fonte. Se for uma fonte confiável e se for verdadeiramente a realidade, que ela passe para frente. Porque é uma coisa que praticamente você não pode controlar, né? E a gente vai ver hoje no mundo político, que é um mundo sujo, né? É um mundo sujo, é um mundo que você hoje não está defendendo ideologias, você está defendendo o seu bolso, é praticamente o seu bolso, é o seu emprego, é o seu salário. Então o que a gente vê é isso. O que a gente queria mudar era isso. Por isso das nossas denúncias e dos nossos vídeos, né? A gente acredita que, vamos dar um exemplo aqui, como a própria Imurc, que é uma empresa que a gente vem combatendo, que é uma empresa praticamente falida, praticamente não, uma empresa falida já há muito tempo, que deve um absurdo, e a atual gestão gasta agora mais de 500 mil reais na reforma de um prédio e paga mais 50 mil reais de aluguéis, sendo que a dívida da Imurc, com esse próprio dinheiro, ela poderia ser sanada com seus fornecedores, com seus funcionários, mas a preferência é do embelezamento. Você precisa ter uma sede suntuosa, você precisa ter uma sede bonita, né? E a realidade não é essa. Eu acho que primeiro você deveria pagar seus fornecedores e depois, quando você saneasse verdadeiramente a empresa, você poderia fazer uma sede suntuosa, bonita, que eu acho que é louvável, mas não nesse exato momento. Vamos dizer, os recursos que vêm para a vitória da conquista do coronavírus, até agora nós não vimos nada de efetivo dessa gestão que eu chamo de fake news, nada efetivo em relação ao combate, principalmente na zona rural, que está completamente acabada, completamente abandonada. Você não vê postos de saúde na zona rural funcionando, você não vê as estradas da zona rural abandonadas, cheias de buracos, intransitáveis. Então, essa administração, infelizmente, ela se perdeu no correr da história. Fazendo mais uma pergunta para o senhor, essa pergunta aqui eu não poderia deixar de falar. Existe um problema que eu me recuso até a dizer que é um problema crônico, porque eu não acredito em problema crônico, eu acho que todo problema pode ser resolvido. A questão do transporte público em Vitória da Conquista. Nós temos de um lado taxista, de outro lado os motoristas de aplicativo, Uber, 99 e outros. Nós temos a empresas de ônibus que reclamam com suas demandas. Nós temos a questão dos vanzeiros, que é uma questão antiga, ninguém resolve esse problema, o porquê eu não sei. Mas o senhor acha que a questão do transporte público na cidade de Vitória da Conquista tem jeito? Tem como solucionar? A coisa mais simples do mundo. Seria fácil resolver. Quando o atual prefeito estava na rádio fazendo seu programa, que eu rigorosamente participava, ele sempre dizia que era a coisa mais fácil do mundo para você resolver os problemas do transporte coletivo de Vitória da Conquista, já que você tinha um transporte alternativo que poderia ajudar, né, no transporte dessas pessoas, a ajudar as empresas que estavam na nossa cidade. Em detrimento a isso, o que nós vemos hoje é uma empresa como a Cidade Verde. Eu não tenho carta aqui para defender a Cidade Verde, mas é uma empresa saneada, é uma empresa que trata bem os seus funcionários, que está lutando para permanecer todos eles agora nessa crise do coronavírus, uma empresa que tem os seus ônibus limpos, os seus ônibus bem cuidados, trata bem o passageiro, né? E a gente vê do outro lado uma empresa contratada pela prefeitura. Eu nunca vi isso na história do transporte municipal. A prefeitura ela paga mais de 2,5 milhões à empresa Rosa para ela poder trabalhar em Vitória da Conquista na contramão da história, que em Vitória da Conquista tinha que vender a concessão para uma empresa de ônibus. Ora, você poderia mandar essa empresa Rosa embora, e o que ela faz? Você transferir para os vanzeiros, que foi inclusive promessa do prefeito em regulamentar o transporte alternativo. É promessa de campanha dele. Tem vídeos gravados de reunião com ele, com os vanzeiros, ele dizendo que iria resolver os problemas dos vanzeiros. E a coisa mais simples do mundo. Manda a Rosa embora, que você está dando despesa. Está dando despesa. Onerando. Já gastou mais de 20 milhões com essa empresa Rosa aqui em Vitória da Conquista, que poderia muito bem o transporte alternativo, os vanzeiros, dentro de uma cooperativa, está fazendo esse serviço
que a Cidade Rosa faz e o dinheiro ficaria aqui em Vitória da Conquista. Em relação, eu sei que o tempo acabou, em relação ao taxista que você perguntou, o taxista, a única coisa que o taxista quer é ser bem tratado. Só isso. É respeito. É ter respeito pelo O taxista. direito de ganhar o seu pão. Pronto. E os motoristas de aplicativo, praticamente uma coisa que você não pode fazer nada, porque é um aplicativo. Você não pode proibir um aplicativo. Então, são pessoas que efetivamente hoje têm essa renda, e essa renda vem justamente desses aplicativos, né? Então a gente não pode de maneira nenhuma. Agora, o que são coisas simples em que, infelizmente, essa administração fake news não tem competência para resolver. Tá aí conosco ele, Chico Estrela, uma voz forte, se levantando no cenário aqui municipal, no sudoeste baiano. E eu creio que a voz dele está chegando para muitas pessoas, muitos comentários, nos pediram para fazer esse programa. Pastor, traz um homem, pastor, traz um homem, o homem precisa falar, nós trouxemos, ele está aqui e falou. Eu queria te convidar, você que está assistindo nosso programa, você sabe que esse programa é uma idealização do Centro de Recuperação Fábrica de Líderes. Nesse momento está passando aqui os contatos, a forma de você ajudar a instituição, contribua com a instituição. Nós temos hoje, já chegamos a mais de 106 refeições que são servidas diariamente. É um bujão de gás em 5 em 5 dias. E esse programa é sustentado com a sua ajuda, que acredita que o ser humano tem jeito, que o ser humano pode ser transformado, que o ser humano, em vez de ser uma cobra, ele pode saltar para a vida, trazendo alegria para a família e para a sociedade. E eu queria deixar um minuto as considerações finais do nosso amigo Chico Estrela, para que ele pudesse direcionar para cá e falar com quem está assistindo ele nesse momento. É uma pena, pastor, que o nosso tempo é muito curto e que nós não tivemos tempo e nem fomos indagados em relação ao projeto. O projeto é espetacular, eu tive a honra de conhecer todo esse projeto, e eu faria um conclame à sociedade conquistense para que ela possa apoiar esse projeto, que é, sem sombra de dúvidas, um espetáculo. Só quem sabe e quem conhece as dificuldades de você ter um filho drogado é quem efetivamente tem. Então vamos olhar, vamos apoiar aqueles que conseguem tirar essas pessoas das ruas, conseguem trazer essas pessoas para se recuperarem, e que infelizmente não tem apoio do poder público municipal, que deveria sim ter, e vive à custa de doações. Infelizmente isso acontece hoje aqui na nossa cidade. A gente faz um apelo a você que colabore, que ajude, porque só quem vai entender verdadeiramente a função desse projeto é quem tem um filho drogado, um filho nas ruas. Tá aí conosco ele, Chico Estrela, FL News. Tchau! É continuar